O Vaticano proíbe a bênção a uniões homossexuais. A Congregação para o Culto Divino classifica e considera a homossexualidade como pecado. E o Papa, que antes era tido como progressista, agora é chamado de homofóbico. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Magneto. Seja bem-vindo ao Catolicismo de A a Z. Se você quer entender essa história, deixe a sua curtida aí e assiste o vídeo até o final que eu vou te contar. Não é novidade que esse é o ensinamento da igreja sobre esse assunto. O ensinamento de sempre, inclusive. Ninguém pode dizer que não sabia disso. Mas o que eu acho que causou estranhamento na turma do arco-íris foi que algum tempo atrás o Papa Francisco tinha se pronunciado a favor da união civil entre homossexuais. Eu acho impressionante que a maioria das pessoas se recusou a entender o que o Papa estava defendendo naquela ocasião. O que muita gente não entendeu na fala do Papa naquela ocasião é que ele não estava defendendo o casamento gay, como assim dizem, mas ele estava defendendo simplesmente um reconhecimento civil, legal, por parte do Estado e não da Igreja para os devidos fins a quem compete a lei. Por exemplo, nos casos de herança e nos casos de repartição de bem. Não era o reconhecimento de uma união matrimonial nos termos da igreja, mas simplesmente o reconhecimento por parte do governo, do Estado, dessa união para esses fins que eu já citei. Naquela oportunidade já começaram a chamar o Papa de progressista, de comunista, de esquerdista, de teólogo da libertação, de estar contrariando a doutrina da igreja. Até é possível você discordar dessa posição do Papa, mesmo entendendo o que ele quis dizer. Mas é totalmente antipastoral e diga-se também que muito antitradicional se levantar com essa postura diante do líder máximo da Igreja Católica, diante do seu sumo pastor, o representante de Cristo aqui na Terra. Então, meu filho, antes de começar a falar as coisas do Papa, bota sua cabecinha no lugar, esfria a cabeça e só fala quando você entender do que você está falando. E quanto à acusação de homofobia, a Igreja não pode de forma alguma ser chamada de homofóbica, porque as mesmas leis, a mesma doutrina que serve para quem é hétero, serve também para quem é gay. Os critérios para receber a Eucaristia, para se confessar e para todos os demais sacramentos são iguais. O que é pecado para um é pecado para outro também. A doutrina a respeito das uniões afetivas é apenas uma, que todas as relações devem se encaminhar para o matrimônio e para o matrimônio aberto à vida. Essa é a lei cristã geral. Todos os demais ensinamentos católicos cristãos se derivam disso. Ou seja, a impossibilidade de homossexuais contraírem o matrimônio nos termos em que a igreja professa e que a igreja acredita é apenas uma decorrência natural, uma implicação de uma lei que já existia, uma lei geral que se aplica a esse caso específico. Nessa situação, é a impossibilidade de pessoas do mesmo sexo gerarem uma prole, ou seja, pessoas do mesmo sexo não procriam. Logo, não podem ter um matrimônio aberto à vida, logo, não existe casamento gay nos termos católicos. E antes disso, deve-se guardar a castidade. É uma lei só. Todo o resto é decorrência disso. Os heterossexuais que praticam a relação sexual antes do casamento também incorrem em pecado. Para você ver como não é simplesmente uma questão de condenar as relações homossexuais. Não, é que o direcionamento geral é esse, o direcionamento universal. Que todas as relações devem se encaminhar para o matrimônio aberto à vida. E no caso dos homossexuais existe, mas longe disso ser um fechamento das portas da igreja para essas pessoas. Pelo contrário, o catecismo da igreja ele nos ensina que os homossexuais também têm o seu espaço na igreja, também têm o seu direito de acessar aos sacramentos na medida que vivam a castidade, que se resguardem dessas práticas, porque são práticas em si mesmo infrutíferas, portanto, pecaminosas, não estão de acordo com aquilo que é o propósito divino para as uniões humanas. As pessoas não conhecem o ensinamento da igreja e aí saem dizendo que a igreja determina isso por puro preconceito, por homofobia e por tudo mais o que for. Mas, meu filho, se tem uma religião cristã que abre espaço para os homossexuais, assim como para todas as pessoas em condições de pecado, essa religião é a Igreja Católica. Então, para resumir e encerrar,
Os homossexuais têm sim o direito de participar da igreja, o direito de buscar a Deus, de servirem a igreja naquilo que for possível também. Também são filhos de Deus. E o pecado de um não é pior ou mais imperdoável do que o pecado de outro. Mas nós simplesmente não podemos negar a lei natural, que foi o próprio Deus que nos deu. Isso nós não podemos fazer. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro, que não reste nenhuma dúvida quanto ao ensinamento da igreja e quanto ao posicionamento do Papa. Por mais que os detratores possam falar, não existe contradição nenhuma entre o que o Papa fala e o ensinamento da igreja, até que se prove o contrário. Se essa explicação foi útil para você, continue assistindo o vídeo que eu vou deixar no balão aqui do lado. Não deixa de curtir, se inscrever, comenta o vídeo, manda para todas as pessoas que possam ter dúvidas sobre esse assunto. Por esse vídeo é isso, que a paz e a graça estejam com todos.